Olá, meus irmãos, meus alunos. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, com a graça do nosso Senhor Jesus. Estamos prosseguindo aqui para a terceira aula na sequência da Escola Bíblica Semanal do CACP, do Instituto CACP. E no prosseguimento, nós vamos estar abordando as Escrituras, texto bíblico, as suas origens. Nós já falamos ali sobre verificação, inspiração, veracidade, e agora eu quero trazer algumas coisas sobre as origens. Essa parte da aula eu separei como aula 3. Quando os alunos assistiram ao vivo foi no dia 7 de novembro, ela ficou incluída na aula 2. Mas como a aula 2 estava muito extensa, nós achamos interessante colocar como uma terceira aula. E essa parte não tem no livro que nós estamos seguindo na escola bíblica. Vou relembrar a todos que nós estamos seguindo aqui Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Meyer Pearman. Bom, é um livro muito bom. Você pode encontrar aí nas melhores livrarias cristãs, mas também nós enviamos para você que faz parte do nosso canal o PDF deste livro. A aula 3, ela está, parte dela, baseada nessa enciclopédia de fatos bíblicos, ou de fatos da Bíblia. Mais de 100 mil fatos. Então, tá aqui, ó. Quem tiver interesse pode também adquirir. E nessa aula nós vamos falar um pouco da origem do Antigo Testamento, do Novo, alguma coisa, uma parte conceitual ali, diferença de papiro, pergaminho, o que é um manuscrito, por exemplo, tá bom? Vamos lá. Dados importantes, dados que é importante que você conheça a respeito da Bíblia, a respeito das Escrituras Sagradas. O que significa a palavra Bíblia? Você já pensou nisso? Muita gente fala Bíblia é biblioteca, né? E com razão. A palavra Bíblia vem do grego biblion, que significa livro. Então, é um conjunto de livros. As Escrituras, essa palavra, ou seja, essa palavra Escrituras, é que usamos em nossa tradução do grego grafai. Então, quando eu falo em Escrituras, é de escriturar. Né? Quando a gente fala de escritura de uma casa, tem que escriturar, tem que lavrar. Então, quando eu falo em escrituras sagradas, é o objeto Bíblia, mas é porque foi grafado, foi escrito, e também pode ser traduzido também, etimologicamente vem do grego, né, por escritos. Testamento. A palavra testamento. Testamento nós sabemos que significa aliança, né? Deus tem uma aliança com o seu povo, tem a antiga e tem a nova aliança. E, obviamente, testamento também tem o mesmo significado. Nós sabemos que quando alguém morre, né, seguindo a legislação civil do Brasil, ela é muito similar nos outros países. Alguém morre, tem um testamento, ele transmite aquilo que é de sua posse. Então, essa palavra testamento veio do latim, testamentum, tá? Que era usada nas primeiras traduções em latim, tanto no grego quanto do hebraico, para testamento ou aliança. Bom, Antigo e Novo Testamento, essas palavras, né, palavras antigas, não aparecem na Bíblia, mas como que surgiram essas palavras? Vamos lá, surgiu com um dos maiores apologetas lá do início da igreja, poderíamos dizer que é um dos pais da igreja. Ele foi considerado um dos maiores apologistas que tinha na sua época. E o Tertuliano, quando ele escrevia uma obra, era contra alguém ou contra uma falsa doutrina. Então, no livro, na verdade, na coleção, que são 5 livros, contra Marcião, foi um herege que deu, inclusive, se você pesquisar, tem uma doutrina, né, que esse Marcião criou. As pessoas falam marcionismo, os marcionitas, que eram os seus seguidores, e o Tertuliano escreve contra ele, e no seu livro 4, ele cunhou esses termos, Novo e Antigo Testamento, e que não há nenhum tipo de problema em utilizá-los, tem toda coerência no emprego dessas palavras. É como a palavra Trindade, não tem ela registrada na Bíblia, mas nós temos a doutrina, que será inclusive uma das aulas à frente que o professor Martinez irá ministrar. Então, as primeiras traduções da Bíblia, vamos dar uma passada aqui,
para que vocês possam compreender que a Bíblia não surgiu do nada. Obviamente, nós já vimos na aula anterior que ela foi inspirada por Deus, mas como que ela nasceu? Como é que os textos começaram a surgir para a humanidade, para as pessoas e chegaram até nós? Então tá aqui, ó, as primeiras traduções do Antigo Testamento foram para o grego e para o aramaico. O aramaico era a língua que se falava na época da Babilônia. Depois, com o advento da expansão islamita ou islâmica, os muçulmanos acabaram com essa língua. Hoje ela é tida juntamente com o latim como uma língua morta. Então, as primeiras traduções do Antigo Testamento, embora ele tenha sido cunhado, escrito, né, autografado, nós vamos ver o conceito de autógrafo, é quando a pessoa escreveu a primeira vez o seu autor, né, mas as primeiras traduções foram para o grego e para o aramaico. Foi escrito em hebraico. E aí tem aqui o conceito dos targums aramaicos. O que significa isso aqui? A partir de aproximadamente 400 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento começou a ser traduzido para o aramaico. Por que isso? O povo de Israel estava escravo em Babilônia. E era a língua oficial dos babilônicos. Então, aquele povo que já havia gerações ali, haviam perdido muitas ligações com Jerusalém, com Israel, com as suas origens, inclusive o idioma. Então, passou o Antigo Testamento a ser traduzido para o aramaico. Essa tradução, que ficou conhecida como Targums Aramaicos, ajudou muito o povo judeu. Começou a falar o aramaico quando estava cativo, quando estava preso. Isso eu já falei. Então, passaram a ter conhecimento com os escritos do Antigo Testamento por meio das traduções que foram feitas do hebraico para o aramaico, que são conhecidas como Targums Aramaicos. Septuaginta. Certamente você já ouviu falar dessa expressão. É uma tradução importantíssima da Bíblia. E que tradução é essa? Então vamos ali, ó. 250 anos antes de Cristo, 250 anos antes de Cristo, nós estamos aqui falando de praticamente 2 séculos e meio antes da chegada de Jesus Cristo. Então nós vivíamos ali o Império Romano, o final do Império Grego, o Império Romano, e nessa época o Antigo Testamento, então, que era em hebraico, foi traduzido para o grego, só o Antigo Testamento. Essa tradução, então, ficou conhecida como Septuaginta. Foi a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. Por quê? Porque, novamente, aquela mesma situação. Muitos judeus nasciam aprendendo essa língua, que era o grego. E, obviamente, com isso ia perdendo o contato com os escritos em hebraico. Então, houve a tradução 250 anos antes de Cristo, que ficou conhecida, ela é muito famosa, muito falada, inclusive nos dias atuais, que é a Septuaginta. Os judeus que viviam em Alexandria, no Egito, não estavam mais acostumados com o hebraico, pois falavam grego. Óbvio, geração que passa geração, você está na tutela daquele império, você vai falar a língua que eles te forçam a falar. Esses judeus não conseguiam mais ler em hebraico, mas o grego havia se tornado a sua língua no dia a dia. O mesmo aconteceu lá com os targums aramaicos. Acredita-se que a tradução da Septuaginta tenha sido feita próxima a Alexandria. Isso aqui é uma suposição, ou seja, foi realizado próximo, no Egito, na verdade, né? A Septuaginta, abreviada, né, pelos algarismos romanos 70, o LXX, ela é composta de 39 livros do Antigo Testamento, bem como 7 livros do Antigo Testamento apócrifos. Nós vamos ver depois outras traduções que incluíram esses livros apócrifos. Os apócrifos, nós, protestantes, nós não temos uma submissão a eles do ponto de vista espiritual, porque eles não são considerados como livros inspirados. Por isso que essa palavra apócrifo. Então, ele está negando, não tem a inspiração na escrita, não foram inspirados por Deus. Tem um contexto histórico muito bom, tem muitos ensinamentos, mas nós não podemos usar como base para a fé cristã. Texto massorético também é outra expressão que você deve ter lido, já ouviu falar muito nos famosos pergaminhos do Mar Morto, né? É exatamente isso que foi descoberto aí
em meados do século XX. Então, 1946, os primeiros manuscritos em hebraico do Antigo Testamento, dos quais se tem conhecimento, que perduraram datam de tempos medievais. Então, veja, foram descobertos somente em 46. Mas são manuscritos. Nós vamos ver depois o conceito de manuscrito. O manuscrito é alguém que copiou do autógrafo. Então, não era o texto original, mas ele tinha todas as características de ter sido copiado ipsilíteres, ou seja, corretamente, em identificação ao texto original. Tá? Devemos muito aos, digamos, residentes daquela região do Mar Morto, que são os chamados massoretas tiberianos, a região de Tiberíades, né? Próximo onde tem inclusive o Mar da Galileia. Estudiosos que trabalharam em Tiberíades, na Palestina, por esses manuscritos. Também Tiberíades pertence a Israel também, na atualidade. Por um período de mais de 500 anos, ou seja, de 500 anos depois de Cristo até 1000 anos depois de Cristo, esses estudiosos copiaram e padronizaram de modo fidedigno os textos existentes no Antigo Testamento. Então, veja, os massoretas tiberianos, não no século XX, eles viveram lá de 500, ou trabalharam de 500 até 1000 depois de Cristo, traduzindo o Antigo Testamento. E esses manuscritos que foram descobertos em meados do século passado e que apenas vieram corroborar com a fidelidade, com a correção dos escritos que nós já tínhamos acesso, das traduções que nós já conhecíamos a respeito da Bíblia Sagrada. Massorético vem da palavra hebraica massor, que quer dizer tradicional. Isso significa transmitir de uma pessoa a pessoa, de geração a geração. Por isso que os massoretas também são conhecidos como transmissores. Eles passavam, veja, 500 anos já não se vivia, o homem não vivia tanto quanto no Antigo Testamento. Então, 500 anos depois de Cristo. Então, uma geração foi passando para outro trabalho que era sendo feito da tradução e depois se perdeu e a gente acredita que por obra de Deus foi descoberto aí em 1946. Hoje há até uma universidade em Jerusalém que trabalha pesquisa exatamente em cima desses pergaminhos, dessa descoberta aí da tradução do Antigo Testamento que foi encontrado aí lá em Israel. Muito bem, agora a gente está falando em pergaminho, papiro, né, manuscrito. Vamos ver um pouco desses conceitos, porque eram os materiais, né, materiais que eram usados para a escrita. Então, papiro originou-se no Egito por volta de 2.500 anos atrás. Ele era feito com plantas. Então, o papiro era uma maneira de... tanto no papiro quanto no pergaminho só escreviam na frente. Vamos ver depois no códice, que era uma outra maneira de juntar esse material, escrevia na frente e no verso. Então, os papiros eles eram feitos de plantas, eram feitos de vegetais. Obviamente, a durabilidade era menor. Por isso que depois o homem desenvolveu o velo ou o pergaminho. Tanto faz, ambos são feitos com pele de animais, é que o velo é melhor, é mais refinado, né? É mais gourmet, vamos dizer assim. Então, ambos, velo e pergaminho, são feitos com pele de animais. O velo era mais bem acabado. No século IV, no século IV depois de Cristo, o papiro acabou sendo substituído definitivamente pelo velo e pelo pergaminho. Porque durante muito tempo, obviamente, usavam-se os dois de acordo com o custo, com necessidade, mas o pergaminho, ele tem essa durabilidade, ele leva muito mais, ele tem uma vida mais longa e a gente consegue, então, ou seja, eles conseguiam manter por muito mais tempo a durabilidade do material, usando, obviamente, com a pele do animal. E manuscrito, o que é manuscrito? Conhecidos como rolos, eram longas folhas de papiro ou de pergaminho, nos quais, já falei isso, escrevia apenas de um lado. Então, manuscrito, vamos supor que eu sou Paulo, escrevo o meu livro, ou um copista escreveu, como Tércio escreveu Romanos para Paulo. Então ele escreveu, essa primeira escrita do autor é chamada de autógrafo. Quando alguém copiava este autógrafo para passar para a sua geração, para o seu país, para a sua língua, então era um manuscrito. Aí ele usava, antes se usava o papiro, que era feito com plantas, e depois passou a se usar o pergaminho. E então, tanto os dois materiais, papiro ou pergaminho, eram que davam era a casa, né, do manuscrito. E
códice. O que é códice? Nós vamos ver depois 3 códices famosos. Eles eram feitos com as folhas de papiro ou de pergaminho. Qual era a diferença? Ambas escritas, só que eles escreviam dos dois lados e juntava como se fosse um grampo usado dos lados para estabelecer um formato parecido com o de livros, tá bom? Então, o pergaminho tem uma foto aqui, o manuscrito, tá aqui, ó, era rolo, né? Já o códice não, ele tinha um formato de livro. Os autógrafos, eu já falei, era o texto original escrito por seu próprio autor. Né? No Novo Testamento, por exemplo, eu vou falar mais à frente, não existe nenhum registro de um autógrafo original que tenha sido encontrado, mas os manuscritos sim, e eram perfeitamente coerentes com o texto original. Os autógrafos do Novo Testamento, ou seja, todos os livros que foram escritos por seus autores, eles datam. Isso aqui é conceito histórico teológico, tá bom? De 45 até 95 depois de Cristo. Os mais antigos, agora os manuscritos do Novo Testamento, estima-se aí mais de 5.600 escritos do grego, existem até hoje. Impressionante, né? Porque foram, nós vamos ver aqui o modelo do código que era usado para os papiros e para os manuscritos, eles eram usados e iam se juntando para escrever, para se compor o livro do qual ele fazia parte. Né? Os manuscritos mais antigos foram escritos em papiro vegetal e os últimos em pergaminho. Eu já expliquei essa diferença animal. A letra P é usada para identificar esses manuscritos. P significa papiro, assim, P52, papiro 52. Vamos ver aqui, ó, o manuscrito do Novo Testamento que data mais próximo do autógrafo original. Então lembra, os autógrafos era aquele que o autor escrevia ou tinha um copista. Foi copiado em torno de 125 anos depois de Cristo. Lembram que foi até 95 que os autógrafos foram encerrados? Então, isso aqui dá 35 anos aproximadamente, né? Após o último autógrafo ter sido escrito, descobriram o primeiro manuscrito. Ele é conhecido como John Rylands e é chamado P52. Olha o código aqui, papiro 52, tá? Que seria um manuscrito de um autógrafo escrito por João, pelo apóstolo João. Esse manuscrito contém uma pequena parte de João 18. Portanto, a cópia mais antiga de qualquer autógrafo do Novo Testamento está apenas uma geração após sua escrita original, ou menos que uma geração, né? 35 anos, a geração se estima aí 40 anos. Muito bem, ainda sobre o Novo Testamento, isso aqui são só dados numéricos e técnicos que eu achei interessante trazer para a aula. A gente mencionou isso na aula presencial, foi muito interessante, que são dados a respeito dos papiros apenas para mostrar a questão dos anos e da coerência, né? Os papiros traziam muita coerência. Quando se descobriu um manuscrito, por exemplo, o texto, ao ser traduzido do grego ou do hebraico, ele mantinha a coerência daquilo que era ensinado, daquilo que era falado. Então aqui, ó, o papiro Bodmer II, P66. Ele escrito 200 anos depois de Cristo, foi descoberto em 56. Então, 200 é o ano que se estima da descoberta, da produção daquele papiro. Tá? Foi descoberto em 56, olha, 1.700 anos depois. Ele contém 14 capítulos do Evangelho de João, bem como partes dos últimos 7 capítulos do mesmo Evangelho. O Bodmer não é o 2, que é o papiro 75, ele é de 225 depois de Cristo, contém os evangelhos de Lucas e João. Então, veja, talvez você sempre tenha tido essa dúvida, como que se foi montando o Novo Testamento? Tá ali, ó. Existem questionamentos da data, mas aproximadamente até o ano 200 depois de Cristo foi quando se fechou o Novo Testamento, tá? Então, obviamente, porque depois tivemos as traduções, né? Tivemos a expansão do cristianismo, a cisão que se gerou no Império Bizantino, e depois a questão do catolicismo, dos papas, depois veio a reforma. Então, tudo isso você vai estudar mais lá na frente, na escola bíblica, essa linha do tempo da história cristã. Então é interessante isso, o papiro ele era de 225 depois de Cristo, e ele foi descoberto recentemente, coisa de 100 anos atrás. O papiro Chester Beat, ou Beat P45, então tá aqui, o papiro 45. Esse papiro teria sido escrito quando?
entre 200 e 250 anos depois de Cristo. Foi descoberto também agora, século XX, 1931. E contém os evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, a exceção de 1º e 2º Timóteo e Tito. E contém o livro e a exceção do livro de Apocalipse. O Chester Beat P46 contém as cartas de Paulo e a carta aos Hebreus. Então, é um papiro bem amplo, bem completo. Veja que esse papiro contém os evangelhos, contém Atos. Então, à medida que os teólogos, os arqueólogos, os historiadores iam descobrindo esses papiros, o papiro foi escrito no ano 200, foi descoberto em 31. Depois vem um papiro descoberto em 56 que tinha capítulos de João. Então eles faziam o cara crachá, faziam um check point para verificar. E a gente sabe que não era levantada nenhum tipo de incoerência daquilo que era importante. Vocês verão depois, eu vou mostrar que diversas traduções de Bíblias de diversos países de João 3,16. E a tradução ela é exatamente a mesma. O códice sinaítico, lembram que eu falei o que era códice? O códice é quando se juntava os pergaminhos no formato de livro. Então, o códice sinaítico, escrito, quer dizer, compilado, né, em 350 depois de Cristo, contém todo o Novo Testamento e quase todo o Antigo Testamento em grego. Foi descoberto pelo estudioso alemão Tischendorf em 1856 em um monastério ortodoxo no Monte Sinai. Provavelmente deve ser a igreja de Santa Catarina hoje, que tá lá, é uma igreja católica romana. Então vejam que esse códice não era no formato de pergaminho, porque ele tinha um formato de livro, contém todo o Novo Testamento e quase todo o Antigo Testamento em grego. Então provavelmente advindo da Septuaginta, que foi aquela tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E o Códice Vaticano, aqui eles tinham um código, né? O Códice Sinaítico era uma letra, acho que do alfabeto grego. O Códice Vaticano ele é conhecido como Códice B, tá? Códice B. Ele foi compilado também, encerrado 350 anos depois de Cristo e contém praticamente todo o Novo Testamento. Está na Biblioteca do Vaticano desde 1475. Então, por meio desses pergaminhos, desses papiros, desses códices, os teólogos, os historiadores, você, se tiver interesse em pesquisar, de ir atrás desse material, que seriam as fontes primárias, o que o historiador faz, você vai ver que não há choque nenhum doutrinário, choque nenhum de nenhum tipo de ensinamento. Então isso é muito interessante. Isso vem ao encontro do que nós falamos na aula anterior, da questão da inspiração de Deus na escrita do texto sagrado. Traduções importantes, eu vou trazer duas aqui, dois exemplos muito importantes para você. Tem diversas traduções. Existe aí vídeos que o professor Martinez faz no site, no canal de vídeos do CSCP, mostrando diversas bíblias, inclusive. Mas para o contexto que nós estamos estudando aqui, eu vou destacar duas traduções da Bíblia. A primeira é a famosa Vulgata, né? A Vulgata, ela é uma tradução muito defendida pelos católicos romanos, porque ela foi feita por São Jerônimo, que era um biblista. Ele terminou toda a tradução no ano de 406. Ele começou em 391, então ele levou aí cerca de 15 anos. Ele morava em Jerusalém, estava na Palestina, e ele traduziu para o latim, fazendo a sua consulta no hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento. A Vulgata, ela contempla os livros apócrifos também. Tá? Ele cita aqui, inclusive Tobias e Judite, né, e os demais deuterocanônicos. Os católicos usam essa palavra deuterocanônicos, que na verdade significa apócrifos, ou seja, não inspirados. Então veja, a Vulgata, ela tem um papel fundamental na tradução e na expansão, porque ela foi usada como base para tradução para diversos outros idiomas. Então, Jerônimo era um biblista, era um linguista, ele conhecia hebraico, ele conhecia o grego, então ele traduziu o Antigo Testamento do hebraico para o latim e o Novo Testamento do grego para o latim. E aí constituiu a Vulgata. E eu quero lembrar aqui, a Bíblia em português que nós temos, ela é graças a um português, João Ferreira de Almeida, que foi um padre, depois se converteu ao protestantismo, foi missionário no Sudeste Asiático, na região onde é a Índia hoje,
E ele também aprendeu o hebraico e também aprendeu o grego. E aí ele usou textos do Novo Testamento, especialmente, que já haviam sido traduzidos por protestantes que haviam na Suíça, e ele usou aquele texto do latim e traduziu para o português em 45. Essa tradução aqui, o João Ferreira de Almeida tinha 17 ou 18 anos, ele era um jovem, muito novo. E ele levou um ano para fazer essa tradução. E aí ele saiu do catolicismo, ele passou a militar numa igreja que era da igreja protestante da Holanda e foi enviado como missionário para o Sudeste Asiático. Ele faleceu bem novo, ele faleceu em 1691. Quando ele faleceu, ele já tinha feito o propósito de fazer a tradução do Antigo Testamento também. Ele não conseguiu terminar. Quando ele faleceu, ele tinha chegado em Ezequiel 48, 31. E aí, um calvinista de nome Jacobus Oppedenacker, né, holandês, calvinista, terminou a tradução para o português de Ezequiel até Malaquias. Então, olha a importância desse homem. Hoje você tem diversas Bíblias aí em português, né, diversas traduções, tem tradução para agradar a todo mundo. Mas eu faço questão de destacar essa porque ela é o degrau, é a Bíblia que nós mais usamos. Você pega uma versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, por exemplo, uma Bíblia espetacular, muito boa, né? Então, na sequência agora, vocês verão um vídeo que eu preparei, onde eu pego Bíblias de diversos países e mostro a tradução de João 3,16. Lembra o seguinte, vou trazer uma Bíblia, por exemplo, da Armênia. O armênio teve que traduzir do hebraico e do grego. Então poderia sair algum erro no versículo, poderia sair alguma coisa incoerente. Vocês vão observar que em todos os idiomas que eu vou apresentar para vocês, João 3,16 é exatamente o mesmo que nós lemos na versão do João Ferreira de Almeida, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja aí essa parte aí na sequência e eu volto para concluir essa terceira aula. Muito bem, então prosseguindo aqui com a minha ideia de mostrar a todos vocês a questão das traduções, a importância, né, da preocupação que o Altíssimo, que o nosso Deus teve com as traduções. Muitas vezes temos o zelo humano, mas um zelo que foi justamente controlado por Deus. Então eu estou aqui com várias Bíblias, vai faltar ainda uma de espanhol, né? Acho que eu tenho uma de espanhol, Bíblia de Jerusalém, eu posso mostrar depois. Essa aqui, vamos pegar então a Bíblia Armênia, tá bom? Vamos pegar o texto de João 3,16. Então aqui no texto de João 3,16, você vai acompanhar aí comigo. Serve ali, ó. Eu sublinhei em amarelo para facilitar a consulta, tá? Às vezes tem algumas confusões, porque afinal de contas é um aplicativo, ele pega os outros versículos, mas dá para ver bem ali, ó. Ali, ó. Porque Deus... Não, ele não pegou ainda. Pegou depois. Vamos lá. Aqui, ó. Para dar... lá, agora sim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa aqui, Bíblia Armênia. Vamos passar aqui agora. Vamos para uma Bíblia romena, tá? Tá marcado aqui. É o tempo que eu tenho para trocar aqui o idioma. Vamos colocar romeno. Vocês devem saber que o romeno também é uma língua latina, né? Então, João 3,16, ali, ó. Senhor Jesus, aqui, ó. Não, tá ali, ó. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá ali, ó, verso 16. Romeno. Maravilha, né? Muito interessante isso aqui. Vamos prosseguindo agora aqui. Vamos pegar uma Bíblia em russo, tá? Bíblia em russo, tá aqui, ó. Eu não havia mostrado a capa da romena, Bíblia em russo. Eu não estou baixando da internet, estou pegando na própria Bíblia, comprada lá nesses países. Então vamos pegar aqui o russo. OPQR,
russo. Então tá ali, ó. Vamos pegar aqui com cuidado. Vamos lá. Vamos dizer, olha lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho nativo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E colocou esse filho nativo, talvez a tradução não seja mais, tem que conhecer bem o russo para entender, mas viram que o sentido não trocou o sentido. A mensagem, core da mensagem do evangelho é o mesmo. Vamos pegar agora aqui uma Bíblia aqui, ó, La Bíblia, La Parola, La Vita. La Parola, La Vida, palavra vida em italiano. Vamos pegar aqui o italiano. Italiano. Tá marcado aqui João 3,16. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Ali. Olha lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Monia, aí apareceu esse monia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tá aqui novamente João 3,16, igualzinho em cada tradução que nós estamos mostrando para vocês. Vamos pegar agora a Bíblia polonesa. Tá aqui, ó. Bom, Pismo Święte. Deve ser Bíblia Sagrada, né? Vou trocar aqui o idioma. Evangelho de Jana. Polonês. Vamos colocar aqui o polonês. Pronto. Polonês, português. Tá ali. Veja que o russo é o alfabeto cirílico, o polonês é o alfabeto romano, né? Tá aqui, ó. Novo. Tô corrigindo. Até a hora que ele acerta. Olha lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida, tenha a vida eterna. Mais uma Bíblia que não mudou absolutamente nada. Agora aqui eu tenho uma pequena Bíblia, essa Bíblia aqui em francês. Vamos abrir aqui João 3,16, vamos trocar aqui o dicionário. Então vamos colocar o francês. Francês agora. Então tá aqui. 6. Ali, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito legal isso aqui, né? Muito bem, então agora para a gente finalizar, depois de várias traduções que vocês viram, eu vou apresentar logo em seguida, na sequência, ó, Bíblia em espanhol, dá para ler aí, Santa Bíblia, e a The Bible, que é uma Bíblia menorzinha, mas está em inglês. Tá? Vamos abrir aqui já os dois textos, a tradução do inglês e a tradução do espanhol. Bom, vamos ver aqui, né? Eu vou mostrar para vocês então, inicialmente, a tradução do espanhol. Então vejam aqui comigo. Abra a câmera, ali, ó. Tá sublinhado, tá? Bem nítido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao homem, né? Ou deu ao homem o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui, ó. Ele amou tanto o mundo que deu ao homem. É porque na hora de tradução, o seu Filho unigênito. E no inglês, vamos colocar ali, deixa eu só mudar aqui para o inglês, português, tá? Direto lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ficou até melhor ainda que a tradução do espanhol, porque é questão de ajuste, né? Às vezes um artigo, mas a frase, ela é exatamente a mesma. Então a gente observa que, mesmo com as diversas traduções, mesmo com os anos que se passaram, a Bíblia ela se mantém intacta. As diferenças são mínimas, elas não mudam o sentido daquilo que Deus se propôs a colocar por meio da inspiração, quando ele colocou os seus patriarcas, os profetas, os apóstolos, Paulo, por exemplo, para escreverem o relato bíblico, tá bom? Então a gente continua na aula aí, tá joia? Eu já volto com vocês. Muito bem, meus irmãos, então aqui na conclusão da aula 3, eu quero enfatizar para cada um
uma coisa que eu sempre tenho dito nessas aulas da escola bíblica. O mais importante de tudo é a nossa fé. A fé, ela vem antes. A fé, ela é complementada pelo estudo, pela pesquisa, pela ciência, mas ela vem antes. Então, se nós partirmos da premissa que nós cremos na Bíblia como palavra de Deus, então nós cremos na Bíblia. Se houver algum tipo de dúvida, algum tipo de dificuldade, nós podemos até buscar um apoio, uma ajuda, mas nós não negaremos o texto bíblico. O texto bíblico, antes de tudo, nós cremos que ele é o texto, é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Tá bom? Então aqui eu encerro a aula 3. Na aula 4, nós vamos falar a respeito de Deus, que não é outro assunto fácil, é um assunto muito complicado. Depois o professor Martinez chega na outra aula ainda para falar do Deus triuno, e assim segue a sequência aí da nossa escola bíblica semanal. Eu lembro que se você está assistindo pela playlist, se você ficar ligado toda segunda, às 8 horas da noite, nós temos uma aula aí, em torno de duração 1 hora, às vezes 40 minutos, depende da temática, às vezes passa um pouco de 1 hora, mas se você perder a aula na segunda-feira, você pode acompanhar depois pela playlist. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus, orem por esse projeto, eu vejo vocês na próxima aula. Até mais então.